É só começar o mês de junho que ele vira estrela, o milho, né? O milho vai para a pamonha, para o curau, para o bolo, para o cuscuz. Em Ribeirão Preto tem barraca que vira ponto de encontro nessa época do ano. E a movimentação é tanta, né, que aí o repórter Guilherme Campos foi lá conferir, e aí você já sabe, né? O Guilherme fez de tudo lá, colocou a mão na massa, ajudou o pessoal a produzir a pamonha, comeu, é claro, e a gente vai ver daqui a pouco essa reportagem aqui no Balanço Geral. Bom, a gente vai falar agora então dessa situação, né? Que agora no friozinho a gente vive esse momento em que as verduras, né, e frutas, inclusive, acabam tendo vivendo essa situação. E aí o Suzuki já participou com a gente em várias reportagens aqui na TV Record. Sim. O Suzuki é lá de Barrinha, né? E a gente mostrou aqui no começo, né, no balanço, esse friozão que fez na madrugada, formou geada aí em algumas cidades da nossa região. A gente mostrou aqui Guatapará, mostrou Brodowski, São Carlos, São João da Boa Vista, diversas outras cidades, viu? Essa geada pode até provocar aí, né, prejuízos na qualidade das verduras e também dos legumes. Então aí o Suzuki está aqui com a gente, o Suzuki é engenheiro agrônomo, né? Carlos Suzuki. Suzuki, muito obrigado pela participação, pela presença aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço. Me diga uma coisa, E lá na sua produção hoje, como é que foi? Sim, na nossa produção em particular não houve tanto prejuízo, sabe? Tá. Nós vimos que só a alface americana, né, teve um pouquinho de uma leve queimadura, né, podemos assim falar, né? Mas os outros tipos de hortaliças não houve danos, assim, não foi causado prejuízos. A alface americana é mais ou menos essa aqui que a gente tem? Sim, é justamente essa daqui. Sim. Por que a americana, né, tem alguma que é mais frágil que a outra? Alguma folha? A gente tem observado, né, na prática, que a americana é mais frágil que outras, entre a crespa, a lisa, né, a mimosa. E a americana, por ela ser mais suculenta, eu acho que ela é mais suscetível, né, a queima, né, entre aspas, da geada. Tá? E aí acaba sofrendo um pouquinho mais. Ele sofre mais que os outros tipos de alface, né? Agora, Suzuki, por que a folha, né, ela acaba queimando? O que acontece? A gente sempre fala que tem a formação da geada, fica tudo lá branquinho, né? A gente está vendo algumas imagens, inclusive, porque em algumas cidades aqui da nossa região, como a gente falou, teve formação de geada e em algumas hortas ali, lá, ficou congelado ali, teve bastante gelo. Depois que acontece isso, né, que tem essa formação de gelo, por que queima? Na verdade, assim, a geada, não é que a geada queima diretamente a planta, né? O que acontece é que quando a diminuição da temperatura chega perto de 0 graus, abaixo de 3 graus a água congela, né? E aí nós sabemos que a água, quando congela, ela se expande, né? Entendi. Então, o que acontece? Abaixando a temperatura abaixo de 3 graus, 4 graus, a água que é contida dentro das células dos vegetais, ela expande, né? Aí no expandir ela estoura a célula. Estoura e acaba queimando. A gente fala queimar, né? Mas na verdade ela causa a ruptura, né, das células, né? E aí a oxidação, né, dessa camada, desse tecido. Então por isso que a gente fala que queimou. Tem alguma maneira de evitar? Sim, tem algumas técnicas, né, que visam mitigar, né, esse prejuízo, no caso. Mas a gente pode contar 3 técnicas que nem sempre podemos, assim, dizer que são eficazes, tá? Em horticultura, principalmente. Uma seria, a pessoa faz neblina, né? Neblina faz queimada de... Como é que pode falar? De restos, assim, de madeira, de folha, madeira, para fazer fumaça, né? Para diminuir, para aumentar a temperatura, para não deixar chegar no ponto de congelamento, né? Então uma dessas técnicas é colocar aí, queimar alguma coisa perto ali da horta. Sim, outra seria cobrir com plásticos, né? Para não deixar entrar em contato, para que ela não deixar a temperatura cair abaixo de 4, 5 graus, né? Entendi. Essa seria outra. E também tem outras técnicas também, tipo assim, de aplicação de adubos foliares, né? À base de resíduo de cana, que aumenta, o que é isso aí? É um aminoácido que nós chamamos, né? Então você aumenta o metabolismo da planta. Aí ela fica mais resistente? Isso, para preparar, né, a planta para o estresse que o frio causa, né? Tipo assim, pode até causar, mas ele recupera rápido, tipo assim, né?
Suzuki, a gente mostrou também hoje, o pessoal tem até as imagens aí de plantações de café, né, dos cafezais ali na região de Pedregulho, que teve hoje ali formação de geada nos cafezais. O café é diferente, né? Ou como é que funciona ali no caso do café? Porque eu já acompanhei, inclusive, olha só, a gente está vendo as imagens aí, em outras reportagens, que produtores acabaram perdendo ali toda a produção por causa desse gelo, né? Como é que acontece com o café? Sim, o café também ele é um pouquinho mais resistente, né? Por causa do tipo da planta, né? Não é tão tenro igual uma alface, por exemplo, né? Tá. Só que a área que eles plantam é muito grande, né? Tem lugares que fazem esse tipo de não é nebulização, mas produzir uma névoa, né? Com fumaça, né? Para não deixar para não deixar a temperatura cair tanto, né? Mas a extensão é muito grande, né? Então, às vezes, você não consegue ter um efeito, né, que seja satisfatório, né? Agora, lá na horta, né, você já chegou a viver algum momento, assim, que teve algum frio muito rigoroso, que acabou prejudicando bastante a produção? Sim. Há uns 3, 4 anos atrás eu perdi bastante. Porque aí, acho que deu menos de 3, 4 graus, né? Aí você não tem o que fazer, né? A não ser que, tipo assim, cobrisse. Mas a horta é grande, então a gente não consegue cobrir tudo, né? Não consegue fazer tudo, né? Sim. Acaba dando prioridade para algumas coisas. Eu estou vendo um exemplo aqui, por exemplo, agora, uma cenoura, por exemplo, ela fica embaixo da terra, está mais protegida. Sim, isso aí, pelo menos dano direto, você não vai ser causado, né? Pode ser que a parte aérea, né? Se já tiver no ponto de colheita, tudo bem, né? Mas se tiver ainda pequeno, pode ser que afetada a parte aérea, se congelar, né? Se bem que a cenoura é bem resistente. É resistente. Sim, cenoura, a parte aérea fica aquelas folhas, As folhas, isso, Se ela está ainda num período de desenvolvimento, sim, né? E aí pode afetar a produtividade. Se bem que a cenoura é bem resistente a frio, tá? Mas pode acontecer. Não tem problema. Não. Tô vendo aqui que tem um tomate. Tomate é um pouquinho mais... Tomate também, ele é fraco, assim, entre aspas, né? O que pode acontecer se pode haver queima direta também. Mesmo, por causa da baixa temperatura, né? Sim, aí causa lesão. Aí você não fica impróprio para o mercado, né? Então, perde o valor, né? Acaba perdendo então, o pessoal o valor. Lá no campo, né? Quando vocês vão acompanhando, acredito aí, as previsões da meteorologia para poder evitar isso. A gente não, na verdade, que nem a gente pode mitigar, na verdade, né? A gente faz irrigação às vezes, né? Antes disso, né? Para ver se aumenta a umidade, porque aí você, na hora que ocorre a geada, a umidade está mais alta, né? Então, o vapor de água não deixa, congelar, né? Ou diminuir a intensidade, né, da geada. Mas tem coisas que, dependendo da intensidade da massa polar que vier, né, não tem como sanar, assim, diminuir, né? Agora, Suzuki, via de regra, o tempo mais fresco, assim, é melhor para o desenvolvimento de verduras? Sim, a temperatura mais amena, no caso, né? Tipo 10, 15 graus, entre 15 e 25 graus é o ideal para vários tipos de hortaliças, né? Para produção. Então, ela produz mais, né? Na verdade, ele produz o máximo dele, né? Tipo assim, alface, né? Então, aí você vê essa época antes do inverno agora, que as alfaces, né? Mesmo outros tipos de folhosas estão bem bonitas, né? Está o dobro do tamanho, tipo assim, do que de um verão, né? Então, no verão, então, o calorão não é muito bom? Não, ele causa muito estresse na planta, então ele não desenvolve seu máximo, né? Entendi. Por isso que ele sobe de preço e diminui o tamanho, né? Como tudo na vida, tem que ser o equilíbrio, né? Sim. Não pode nem estar tão quente, nem muito frio, para poder não prejudicar. Suzuki, eu agradeço bastante sua presença. Nós que agradecemos. Geral, pelos esclarecimentos. Vamos torcer, né? Que a temperatura fique, sim, mais amena. A gente sabe que o inverno faz parte aí das estações do ano, mas que não prejudique, porque senão se prejudica, a falta, o preço aumenta. Para todo mundo não é bom. Não é bom tanto para quem produz, para quem compra também, para o consumidor, né? Verdade. Mas teria que ser uma média aí, né? Perfeito. Suzuki, muito obrigado mais uma vez pela presença. Imagina, a gente vai visitar a horta lá também. Isso. Então, me devendo a devida. Suzuki, até a próxima. Obrigado.